Queridos irmãos e irmãs, a Igreja nos ensina e nos alerta para a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Neste tempo em que estamos vivendo ainda a pandemia, ainda as dificuldades com a doença da Covid, nós somos chamados, somos convidados a meditar a Palavra de Deus de modo profundo. Neste domingo, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, onde nós encontramos nos versículos seguintes a parábola dos talentos. Vamos ouvir então com atenção este trecho do Evangelho. É um texto um pouquinho comprido, mas ele mesmo se explica, portanto, é um texto que merece ser ouvido todo ele. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que recebera um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho parece que vai um pouco de modo contrário àquilo que às vezes nós pensamos. Nós temos que tirar, chegando a essa conclusão, temos que tirar daqueles que têm mais e repartir com aqueles que têm menos. O Evangelho diz exatamente o contrário. Mas a lógica é outra. A lógica não é essa que nós pensamos, de que quem tem mais deve ter menos e quem tem menos deve ter mais. Essa é a lógica humana. A lógica de Deus é outra. Porque aqui não está se falando de bens. Os talentos, o dinheiro, aqui é usado como exemplo.
Vejam que o texto começa falando: o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. O reino de Deus não é aquele que produz mais ou menos, como o exemplo do Evangelho. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. O que esse homem faz? Pega todos os seus bens e reparte. Só que essa partilha, ela vai segundo, diz o texto, segundo a capacidade de cada um. Então, existem pessoas que recebem mais, outras pessoas que recebem menos. Qual é a conclusão ou a lógica, por assim dizer, desse trecho do Evangelho? Não importa quanto a pessoa tenha recebido, o importante é o trabalho que ela faz com o que recebeu. Se ela recebeu pouco, ela tem que multiplicar. Se ela recebeu muito, também tem que multiplicar. O trabalho é o mesmo, exatamente o mesmo. Outra vez, não é um exemplo da sociedade. Na sociedade, a lógica é outra. E nós sabemos muito bem que na sociedade, quanto mais você tem, mais você terá. A lógica não é equitativa, não é segundo a capacidade de cada um. A lógica é segundo o mercado. E aqui não é uma lógica do mercado. É uma lógica onde a pessoa, com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua capacidade, produz o que é necessário. Aquele que recebeu 5 talentos produziu mais 5. É justo. Aquele que recebeu 2 produziu mais 2. Também é justo. O dono dos talentos não esperou daquele que recebeu 2 que ele produzisse 20. Ele produziu mais 2. Daquele que recebeu 1 apenas, o que é que o dono do talento esperava? Que ele entregasse 2. Mas diz o texto que ele ficou com medo, porque sabia que o dono desses talentos, desses valores, era um homem severo, um homem assim que, como diz o texto, colhia onde não plantava. Imagina uma pessoa que colhe onde não planta. Então veja, aquele que recebeu 1 talento recebeu o suficiente, nem mais nem menos. Aquele que recebeu 5 também recebeu o suficiente, nem mais nem menos. Se nós não nos contentarmos com o que somos, não com o que temos, porque às vezes a gente quer ter mais do que ser, e nós achamos que somos mais e melhores se temos mais. Isso não é verdade. Existem tantas pessoas que têm tudo na vida e não significam para Deus absolutamente nada. Tem pessoas que têm tudo satisfeito, mas lhe falta saúde, lhe falta paz, lhe falta interioridade. Existem pessoas que sofrem dia a dia com as coisas da vida, com os reveses da vida, e são pessoas que têm paz interior, são pessoas que têm certezas, têm valores fundamentais, defendem esses valores, vivem por causa desses valores. Portanto, não é a quantidade de bens, ou melhor, não é a quantidade de talentos que nós recebemos que vale. É o que nós fazemos com eles. Aquilo que nós podemos multiplicar dos talentos que recebemos, é isso que vale para o reino de Deus. Que nós todos saibamos valorizarmos a nós mesmos, termos autoestima boa, que nós saibamos dar valor às coisas, por pequenas que sejam, por pobres que sejam, saibamos dar valor a essas coisas que nós recebemos. Se nós temos pouca saúde, valorizemos a pouca saúde que temos. Se nós temos boa saúde, valorizemos a boa saúde que temos. Se temos facilidades, ingenialidade, se temos preparo acadêmico, preparo intelectual, dediquemos isso tudo a serviço dos irmãos e irmãs, porque nós estaremos multiplicando estes nossos talentos. Se nós soubermos ser irmãos uns dos outros, e aqui está a chave, solidários uns dos outros, próximos uns dos outros, então certamente nós vamos aumentar os nossos talentos. Não vamos diminuí-los e nem deixar do mesmo jeito. Vamos aumentar. Todos nós que buscamos ser sinais de Cristo, sinais do amor de Deus no mundo que é Cristo, então, se todos nós fizermos isso, nós iremos multiplicar os talentos que Deus nos concedeu.